um clube que projeta 2 bi de real de receita também, que é um negócio fora dos padrões que a gente está habituado aí. Né? Um pouco parecido, acho que se a gente fizer o deparo aqui em junho, quando a gente for analisar o relatório convocados de 25, muito possivelmente o Flamengo vai ficar num patamar um pouquinho superior, né? Aumentar para essa alavancagem desesperada que o futebol brasileiro está passando, com um patamar de Selic tão alto. Você viu aí esse vale do caos aí que a gente vem atravessando nos últimos anos. Chega mais, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Já vai clicando no botão de hypar do lado de inscreva, você vai ter a opção hypar, você irá nos ajudar a trazer as principais reações dos rivais do Mengão pelo Brasil, pelo mundo. Grande especialista financeiro chocado, o Flamengo, o melhor ano da história, dentro e fora de campo, bateu um recorde e isso está chocando aí o mundo do futebol em Brasil afora, principalmente na Europa. O Flamengo se equiparando com grandes potências do futebol internacional. Vamos começar um episódio sobre 2025 não falando do Flamengo, sobre o grande resultado esportivo que o Flamengo teve, né, o jogo aí da semana passada, né, a gente está gravando aqui a retrospectiva hoje, dia 22, o jogo foi na quarta-feira passada, então bastante coisa para destrinchar, e não só do que aconteceu, né, na Copa Intercontinental, mas do grande ano que o Flamengo teve aí, conquistando o doblete, né, o grande doblete aí, Campeonato Brasileiro e o Brasileirão e a Libertadores. Então, Chata, bem-vindo aí, vamos fazer essa resenha e passar pelos grandes pontos de 25, começando pelo seu Flasão. Boa. Valeu, Pedrão. Expedição Doha quase bem sucedida, escorregou ali pelos dedos. Confesso que quando foi para o pênalti, eu até apareci lá na TV já com o dedinho cruzado, mas aí depois, quando foi, eu achei que ia dar, o Dembélé perdeu o pênalti, mas não vou dizer que é loteria, né? Quando a gente percebe todo o trabalho que está sendo feito, de fato, dá muito orgulho, né? Óbvio que dentro do mundo dos memes a gente tem sim que fazer as brincadeiras. Eu acho que as gozações fazem parte do futebol, mas também foi uma oportunidade ali ter ficado no hotel do clube, ter visto ali o dia a dia dos jogadores, o grau de profissionalismo. Não tinha aquela corte ali de dirigente que a gente está acostumado ali no amadorismo. O próprio presidente só chega no dia do jogo. Então, eu pude perceber ali o quão sério é o trabalho que está sendo feito. E eu acho que é sim um orgulho, né? Ficar ali no igual para igual, no campo ali, como quem vê do estádio. É sempre uma experiência diferente, né, Pedrão? O PSG é muito superior. Cada posse de bola, 2, 3 minutos. Um time com 24 anos de média aí de idade contra um Flamengo com 30. O time chega ali na prorrogação muito desgastado, faz um segundo tempo muito legal. Então, acho que é brindar uma boa participação sem esquecer dos 2 principais títulos que o time conquistou. E essa conquista ela vai ser muito brindada por um ano que a receita provavelmente baterá 2 bilhões de reais, né? Então, a gente, óbvio, tem que considerar a receita de uma premiação de Mundial de Clubes em 2025 sabidamente atípica, né? Porque só acontecerá de 4 em 4 anos, ainda que o Flamengo tenha garantido sua participação em 29. Um ano com venda de atletas na casa dos 500 milhões de reais, incrível para o Flamengo. Vendeu principalmente aí o Gerson e o Wesley, brindando aí uma venda. Soube, no primeiro semestre, segurar bastante as contratações, priorizando o fluxo de caixa, que a gente fala tanto aqui, né? Então, acho que o clube tem muito a celebrar, e o principal, agora sem aquele anseio do estádio, que, como a gente já aprendeu nos últimos episódios, pode custar muito caro, né? Então, a gente vê a situação do Corinthians, recentemente a situação do Galo, e a gente sabe o quanto isso pode gerar ônus, seja financeiros, no caso desses 2, seja esportivo, no caso do Palmeiras. Então, parece que o clube chegou a um patamar em que, mantendo essas receitas recorrentes, mesmo que oscile nas não recorrentes, né, o ano que venda menos ou que não tenha premiação tão boa, o clube dificilmente vai sair dos trilhos, né? E esse ano, a gente criticou muito aqui, né, Pedrão, nos outros anos, mas finalmente a gestão esportiva parece ter alcançado a gestão financeira. E vale o elogio ao Flamengo, mas também ao Palmeiras. São clubes que se projetam para brigar
face a face ali até o último minuto. Perfeito, cara. Eu acho que botando o chapéu, né, de otimista em relação à indústria brasileira aqui, o mercado do futebol brasileiro e tudo que a gente vem analisando, né, acompanhando nos últimos 10 anos aí, desde que eu comecei a Outfield também, ano que vem é o nosso 10º ano, e é super bacana a gente ter tido o Flamengo como nosso primeiro cliente lá atrás, porque a gente via vários desses pequenos elementos que se tornaram enormes, né, como você falou aí, com a profissionalização do clube, já sendo implementados lá atrás, muitos deles, né, foi até legal a gente entrevistar o Bruno Spindel aqui recentemente, porque ele era um dos nossos principais interlocutores lá entre 2015, 16, 17, até 18, e a gente bateu muito nessa tecla, até o Grafietti foi um pouco mais vocal, né, quando a gente fez o papo aqui também, puxando o gancho aí, quem não assistiu, assista, né, a análise de Flamengo e Palmeiras, comparativamente pré-final da Libertadores, ele mesmo comentando, né, que para o Flamengo faltava só esse pequeno salto na gestão do futebol profissional para que ele conseguisse, de fato, fazer o ciclo virtuoso acelerar de vez. Foi uma das bandeiras do BAP, né, no processo de eleição, que o Flamengo precisava profissionalizar o futebol, precisava trazer um executivo como a figura do Boto. E um ano depois, né, a gente está vendo aí que, claro que todo mundo erra, né, o próprio Boto lá no começo teve, ele mesmo falou publicamente, né, teve a curva de aprendizado dele, até conseguir entrar um pouco mais no trilho, né, o Brasil é um mercado totalmente diferente do que ele estava habituado, e aí a gente vê que o segundo semestre, depois da janela, né, os resultados falam por si só, e acho que mais do que isso, né, se a gente sempre bate na tecla aqui que a boca do jacaré está abrindo, que Flamengo e Palmeiras estão em outro patamar, perdão do trocadilho aqui, mas eles estão cada vez mais distantes dos demais, a realidade para 26 ela só se potencializa, porque o Palmeiras ainda tem parcelas da venda do Estevão para receber, parcelas em euro, que vão acroar aí, engordar o fluxo de caixa do Palmeiras. O Flamengo tem caixa disponível, o próprio BAP falando aí que tem capital disponível para fazer até R$1 bilhão em investimento em atletas, né? Então você olha, o torcedor dos outros clubes aí, dos outros 18 clubes de Série A, pode olhar para isso e falar, cara, como é que eu compito, né, com outros caras? E é só mais um reforço de que a boa gestão acumulada, continuada por 10, 12, 13 anos, no caso dos dois aqui, desde que começaram lá com Bandeira e Paulo Nobre, ela de fato gera resultados muito expressivos. E eu acho que, olhando o exemplo do Flamengo, eu estava brincando aqui com o Chatak antes da gente começar a gravar, na vida tudo é assim, né? Para você ganhar, você tem que competir. Então foi lá, bateu de frente com o Liverpool, perdeu, foi lá, bateu de frente com o Bayern de Munique, perdeu, bateu de frente com o Chelsea esse ano, ganhou, né? Do Chelsea, uma partida disputada, o Chelsea depois foi campeão mundial e está ali no top 5 da Premier League. E agora perde do Paris Saint-Germain, uma disputa de pênaltis, mas também competindo até o final. Então, é aquele jargão, né? Claro que o importante é você competir em alto nível e ganhar, mais importante de tudo, mas para ganhar você tem que estar lá, sempre em alto nível, disputando com esses caras, e o Flamengo está provando que é sim possível, a partir da boa gestão, da alocação responsável de capital, de processos bem estabelecidos, você criar toda uma estrutura que dá as condições para o Felipe Luiz e para os atletas de desempenhar nesse alto nível, da mesma forma que o Palmeiras faz e que tantos outros clubes tentam fazer no Brasil, né? Com certeza, Pedrão. E aí, já puxando um destaque numérico aqui, né? Hoje, a gente fala muito do Flamengo, ainda muito da herança do Clube dos 13, né? Como um clube que, assim como o Corinthians, ganhava valores maiores, né? De receitas de TV. Agora, nesse momento, o Flamengo tem a receita de TV como sua quarta linha de receita total, né? Então, hoje o clube vai ter aí a venda de jogadores, as premiações, né? Que parte delas está ali alocada no direito de TV, mas a gente destaca aqui, é um compromisso nosso, né? E também a própria questão aí do patrocínio, que pela primeira vez, organicamente, no clube do futebol brasileiro, superou os direitos de televisão esse ano, muito com o contrato recorde da Betano. Então, se a gente está aqui para falar de retrospectiva, eu acho que isso é um brinde, né? A gente deixou isso muito claro no episódio da pré-Libertadores final, né? Que a gente comparou os dois clubes, e também dando um desafio positivo para o Palmeiras, que é sim um clube que vende jogadores, tem uma base muito boa, mas que ainda é esse clube que pode, sim, aprender com o seu grande rival a explorar melhor, né? A gente tem aí uma série de dados que mostram que o Palmeiras hoje é a terceira maior torcida do Brasil, tem alcançado mercados fora de São Paulo, e por isso a exploração, né, de lojas cada vez mais vendendo produtos, eventos fora do seu estado e tudo mais, podem alavancar
essas receitas. E se a gente teve aí um clube que foi o primeiro bilionário em receita recorrente, para o ano de 24, a gente pode ter aí outros times chegando nesse patamar do bilhão, né, com receitas totais. Então, acho que o Flamengo é sim um exemplo, pôde colher frutos dentro do campo, mas você tem uma série de outros times que estão vindo atrás e que vão gerar essa competição saudável. Cara, concordo. E acho que todas as boas lições estão aí, né? A gente sempre fala muito sobre não ter a necessidade de inventar a roda, mas sim de aplicar, né? Entender as melhores práticas, o que está sendo bem construído em outros cenários. E o Flamengo e o Palmeiras deixam aí uma receita de bolo bastante interessante para que os outros clubes sigam. O Flamengo, obviamente, né, agora nesse momento, de fato, se consolidando aí um pouquinho à frente do Palmeiras, né? Tanto em resultados esportivos como em receita recorrente. Esse dado que você trouxe, ele é bem impressionante, né? No começo do ano a gente falou aqui sobre o Flamengo ter feito 1,5 bi de receita, sendo 93% de receita recorrente e só 7% de receita não recorrente, o que mostra que ele já tem uma previsibilidade muito bem estabelecida de como vai funcionar o faturamento dele, como vai funcionar o caixa dele, o que permite que ele faça movimentos mais agressivos, como foi na janela desse meio de ano aí, trazendo o Samuel Lino, trazendo o Saul, fazendo movimentos de fato sem precedentes no futebol brasileiro, aí, muito por conta não só do transfer fee, mas também por conta do que você contrata de salário novo, né? O Flamengo está indo aí para uma folha de 60 milhões de reais por mês, que é um negócio impensável no futebol brasileiro até alguns anos atrás, né? Você está falando de 12 milhões de euros de folha, 10 milhões de euros de folha, aí, dependendo da contação, que é patamar, né? Até estava vendo nessa semana aí alguns profissionais do futebol falando, e o Marcelo Beckler lá da TNT Sports, que tem muita experiência em futebol europeu, estava falando isso, né? Falou assim, o Flamengo hoje, eu acho que se ele joga a Premier League, ele disputa no top 7, e é meio matemático. Você olha a folha de um top 7 da Premier League, olha a folha do Flamengo, a folha está lá. Então você tem aquela correlação entre folha salarial, né, folha de pagamento e performance esportiva, que é algo muito tratado e discutido no futebol europeu e tem sido mais discutido aqui no Brasil também. O Flamengo está nesse nível. Então eu também espero um 26 em que as coisas tendem a não mudar, né? Você vai ter os dois lá em cima, vai ter o resto do pessoal tentando pegar o rabo da curva ali, projetos bons se sobressaindo, com muita eficiência e assertividade, de novo o caso do Bahia, do Red Bull Bragantino, do Mirassol, que foi um destaque esse ano da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. E um clube que projeta 2 bi de real de receita também, que é um negócio fora dos padrões que a gente está habituado aí, né? Um pouco parecido, acho que se a gente fizer o deparo aqui em junho, quando a gente for analisar o relatório Convocados de 25, muito possivelmente o Flamengo vai ficar num patamar um pouquinho superior, né? Aumentar um pouco a receita recorrente dele, mas a não recorrente, fruto dos mundiais, fruto da premiação da Libertadores, fruto da venda de atleta, ela vai descolar. E aí sim explica-se superar esse número de 2 bi de real, né? Então, de fato, um trabalho que vale muito ser destacado aqui. A gente teve o Mota aqui no começo do ano com a gente, que falou sobre vários desses elementos aqui, e é legal ver as coisas se materializando também, né, cara? Pô, 100%, Pedrão. E aí, até assim, né, acho que trazendo um pouco do gancho, né, a gente olha o Flamengo fazendo um pouquinho de economia na janela de janeiro, quando traz apenas o Juninho, né, que agora já foi revendido, até talvez um ativo esportivamente falando que não deu tanto retorno quanto se esperava, mas, enfim, conseguiu lá fazer o gol contra o Tátira, gol do Campeonato Carioca, enfim, mas quando você... Quase que natural de comparar um clube com outro, mas às vezes é legal a gente comparar um clube com ele mesmo. Então, sim, só que a explanação do Bruno, eu posso pegar o exemplo do lateral Jorge, né, que à época foi vendido, se não me engano, por 8 milhões de euros, já foi um recorde. Léo Duarte também, pelo mesmo patamar, mais ou menos. Foi 11, 10 mais 1. Léo Duarte acho que é uma das maiores vendas assim do Flamengo, que é um zagueiro vendido para o Milan por esse valor, né? O Pablo também ali para o Arsenal. E aí depois você recorta para, 5, 6 anos para frente, e você tem a saída de um João Gomes por 18, né, um volante, um excelente jogador de seleção, mas que sabidamente não estava na mesma prateleira de Vinícius, Paquetá e Renier, e o próprio Wesley, que o Bruno citou agora, né, uma venda de 30 milhões de euros. Então, o time bem organizado, ele vai vender melhor, né? E aí eu acho que até nesse gancho, Bruno, dando uma pausa aqui no Flamengo, né, mas olhando um pouco para o futebol brasileiro, você bem citou no começo do nosso papo que
pela onda das SAFs, você teve uma injeção inorgânica de dinheiro no futebol. Não por acaso, os dois times que ousaram disputar com Flamengo e Palmeiras, que foram Galo e Botafogo, atingiram o céu, digamos assim, né, em 21 com Galo e 24 com Botafogo, campanhas históricas, mas subsequente, clubes que tiveram que lidar com uma alavancagem muito grande e vem tendo seus problemas financeiros. Então, eu queria que você, nesse patamar, olhasse aqui para o futebol brasileiro com uma janela em que a gente teve um Tassiano sendo comprado, né, pelo Santos por 4 milhões e meio de euros, Roleiser por 11, Santos nessa situação de briga, né, pelo rebaixamento. Então, assim, como que você está vendo essa ordem, né, natural de talvez uma elitização olhando para Flamengo e Palmeiras, mas para essa alavancagem desesperada que o futebol brasileiro está passando, com um patamar de Selic tão alto? Conta um pouquinho para a gente como quem estava ali segurando as pontas, não gastando mais do que podia, como que você viu aí esse vale do caos aí que a gente vem atravessando nos últimos anos? Eu acho que assim, tudo na vida você tem escolhas e consequências, né? E eu acho que o Flamengo e Palmeiras tomaram caminhos duros. Tem outras instituições que têm tamanho de torcida e de marca que poderiam monetizar essas marcas e competir com Flamengo e Palmeiras, num patamar de... Porque você vê assim, nas ligas em que os clubes são hegemônicos, Real Madrid, Barcelona na Espanha, Bayern na Alemanha, Paris na França, enfim, tem outras, mas para encurtar a conversa, vamos falar dessas três aqui. A folha de pagamento e a receita, pelo fair play financeiro, assim, fica um pouco proporcional ali a receita e folha de pagamento aqui no Brasil, como não tem ainda, você tem clubes, às vezes, que tem investimento, folha de pagamento maior do que a do Flamengo, faturando 30% do que o Flamengo fatura. Isso lá na Europa não é possível. Mas aonde os clubes são hegemônicos, a folha e o faturamento é de 2,5 a 3 vezes o resto do pelotão dos clubes. Então, a folha de pagamento do Real Madrid e Barcelona é muito maior que a do Atlético de Madrid, que os outros clubes, então, nem se fala. Do Bayern em relação ao Borussia, eu acho que é 3 vezes. O Paris, em relação a quem está ali no segundo pelotão, deve ser umas 3, 3,5. E aqui no Brasil, você tem Flamengo, Palmeiras e mais uns 3 clubes ali que têm tamanho de torcida, se forem bem geridos, se implementarem processos, se tomarem a dose necessária do remédio, que é amargo, que é duro, etc., e tomarem o caminho certo, em algum tempo eles conseguem estar num patamar de receita que não vai ser uma diferença de receita onde você vai ter 1 ou 2 clubes hegemônicos, mas precisa tomar um caminho correto. Você pegar o Flamengo começou a ser saneado lá em 2012, seguiu um processo longo e árduo, e o Palmeiras lá com o Paulo Nobre, acho que por volta da mesma época ali, talvez um pouquinho depois. E eles, assim, esses 2 clubes tomaram um remédio amargo, se estruturaram e agora estão colhendo os frutos. Esse outro caminho de uma injeção de capital sem estruturar, sem processo, sem controle orçamentário, com uma alavancagem, a não ser que seja equity mesmo, e é um processo muito longo assim que requer que o acionista injete muito capital para mudar o patamar de tamanho de torcida, de relevância do clube. Acho que o Abramovich fez com o Chelsea lá na Inglaterra, mas, sei lá, deve ter posto 3 bi de euro para mudar de equity, para mudar o patamar do clube. Esse processo de você colocar um pouco de equity e depois, no final do que você colocou, traz um pouquinho de credibilidade para o clube acessa mercado, e quando você vai ver, tá com uma alavancagem lá de, sei lá, dívida 3, 4 vezes faturamento, isso aí, enfim, não precisa dizer aonde vai dar. Você vai ter, em algum momento, conseguir competir esportivamente, mas depois vai ser muito duro para o clube competir. Eu acho que é o caminho que se escolhe. Você tem um retorno esportivo ali momentâneo, mas depois, a não ser que você tenha uma injeção de capital massiva para reestruturar reestruturar
refazer a estrutura de capital do clube, você vai ter problema, não vai conseguir investir e o desempenho vai cair. Mas eu acho que o pior que isso é a consequência para o ambiente, né? Então você tem, sei lá, um clube que gasta, somando a amortização de direito econômico, todos os custos, imagem, salário, encargos, etc., 2, 3 vezes o que fatura. De forma irresponsável, ele começa a pressionar valor de transferência e começa a pressionar salário no ambiente inteiro. Aí pressiona a rentabilidade dos clubes e, como a rivalidade no futebol é muito grande e tem rebaixamento, você não pode ser, quer dizer, você pode ser conservador, mas o rebaixamento também tem uma consequência financeira. Você força um viés no. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Peço a vocês puderem nos ajudar a sempre trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, com as principais informações do Flamengo, do time mais querido e amado do Brasil. Deixe seu like. Também não se esqueça de hypar, galera. Hypar o nosso vídeo, é grátis. E assim você irá nos ajudar a sempre trazer as principais reações, conteúdos do Mengão, o time mais querido e amado do Brasil. Vamos deixar na descrição desse vídeo os links aí do canal que a gente acabou de usar para trazer essa reação especialista aí do departamento financeiro do canal Sport Markets aí, com participação, trazendo essa informação aí, né? Os números do Flamengo surpreendente. Pedro Oliveira e Bruno também são dois grandes especialistas nesse departamento financeiro, muito focado em arrecadação e possíveis investimentos que os times podem fazer, né? Algumas alterações que o Flamengo fez a partir de 2013, 2015, 2017, que conseguiu alavancar o capital do Flamengo. O Flamengo é hoje o time mais temido, o time mais poderoso da América do Sul, e brigando aí com muitos times grandes da Europa. Não é por acaso não. Esse trabalho foi de muitos anos atrás, foi muito eficiente e hoje está trazendo resultado para o Mengão.